Bom, a gente fechou aí esse ciclo de seminários. Eu entendo que é toda uma dinâmica diferente para vocês, essa estrutura de trabalho, inclusive desses seminários, mas eu queria dizer que eu fiquei positivamente surpreso. Assim, os seminários foram bem legais, o conteúdo foi trabalhado de forma direitinho. É óbvio que sempre existe um probleminha técnico aqui ou acolá, né, Carla? Mas isso faz parte. Poderia ter acontecido, inclusive, no encontro presencial, qualquer problema técnico. Mas a apresentação foi boa. Eu arriscaria dizer até porque melhor do que alguns grupos presenciais. Até porque assim, o pessoal está com material em mãos e isso facilita, óbvio. Né? Assim, você está fazendo a apresentação, está com sua colinha ali para fazer as leituras e acompanhar. Mas foi bem legal. Eu só queria pedir que vocês compartilhassem depois com os colegas o resultado dessa pesquisa que vocês fizeram, para que todo mundo pudesse ter em mãos esse material. Tá? Eu queria, antes de começar o conteúdo mesmo, mostrar a vocês o que a gente vai ver ainda nesse processo de avaliação. Eu vou compartilhar com vocês aqui na tela. Eu disponibilizei para vocês já um exercício que vai ser a segunda parte. A primeira parte da aula de vocês é esse seminário que vocês apresentaram. A segunda parte vai ser um trabalho que vocês vão fazer, que é um roteiro para a solução do estudo de caso. Então, eu tenho as equipes que a gente definiu realmente no último encontro, o Daiane me lembrou isso. Então, uma equipe com Daiane, Aline, William, Anderson e Rafael. Outra equipe com Célia, Bruna, Carla e Edja. E a terceira equipe com Camila, Romário, Wesley e Jordan. Esses 3 grupos foram divididos, cada grupo vai ficar com um estudo de caso. Isso já está lá também informado no Google Classroom. E a ideia é que vocês leiam esse estudo de caso. O estudo de caso ele mostra uma situação de uma empresa que está passando por uma dificuldade e fala um pouco sobre essa dificuldade que a empresa. Oi, vocês estão me ouvindo agora? Então, eu caí, né? A internet tem uma farrapada aqui. Deixa eu voltar para a tela que eu estava. Eu não sei onde vocês pararam de me escutar, então eu vou começar de novo. Vocês vão estar divididos em 3 equipes. As equipes a gente já tinha definido no último encontro presencial que a gente teve. Então, os 3 grupos são: o primeiro grupo com Daiane, Aline, William, Anderson e Rafael. O segundo grupo com Célia, Bruna, Carla e Edja. E o terceiro grupo com Camila, Romário, Wesley e Jordan. Então, a ideia é que cada grupo tenha um estudo de caso. Os estudos de caso já foram liberados no Google Classroom, então vocês vão poder ir lá ver o estudo de caso de cada grupo. E a ideia é que as equipes leiam esses casos. É um texto relativamente pequeno que fala um pouco sobre a situação de uma empresa, e a partir disso aí ela mostra um problema. A ideia é que essa empresa tenha reunido vocês para que vocês montem um grupo de melhoria de qualidade para tentar propor uma solução de um problema para essa organização. Tá? Isso vai servir como base para o desenvolvimento do estudo de caso que vocês vão estar fazendo. Esse trabalho ele tem que ser respondido seguindo esse roteiro. Então, tá aí os 6 pontos que vocês vão ter que desenvolver para a solução desse problema. E o trabalho é em grupo, né? É óbvio que trabalhos em grupo têm sempre aquelas dificuldades de comunicação, mas eu perguntei semana passada, vocês disseram tranquilo, dá para fazer, então eu estou contando com isso. Como vai ser esse processo? A primeira etapa do trabalho é a identificação do problema. Então, vocês vão fazer a leitura do caso e vão, a partir dessa leitura, tentar descrever qual é o problema, com o máximo de detalhes possível. É óbvio que, dependendo da forma como você leia o problema, você pode leia o caso, você pode abordar o problema de uma forma totalmente diferente. Cada grupo tem um estudo de caso distinto. Então, você vai ler a situação e vai tentar dizer qual é o problema que essa empresa está passando. O problema dessa empresa é, sei lá, está existindo muito erro na produção, não sei o que das quantas. O problema dessa empresa é a gestão que está tendo conflitos com não sei o que. Vocês vão tentar detalhar esse problema.
Um ponto interessante nesse processo é o seguinte: o estudo de caso, naturalmente, ele tem uma limitação de espaço-tempo, né? Então, eu não podia dar para vocês um texto de 10 páginas, eu até queria, né? Mas vocês iam ficar chiando aí, como vocês estão chiando aí a vida toda. Então, é um texto aí de 2 páginas e meia, e aí vocês vão poder fazer uso de outras leituras, caso vocês queiram, até um pouco da criatividade de vocês para definir o problema. Digamos que você leia o caso e você queira abordar o problema por um determinado caminho que o texto deixa implícito que algo está acontecendo. Então, vocês podem, sei lá, buscar outras leituras sobre esse mercado, sobre esse tipo de empresa, sobre essa estrutura de organização e usar um pouquinho da criatividade de vocês para tentar definir o problema. Então, vocês têm uma liberdade criativa para montar essa estrutura. Uma vez definido o problema, e aí, assim, a ideia é que isso vai vir, vocês vão devolver para mim isso em um documento, né? Então, sigam um mínimo de normativas para a construção desse material. O primeiro capítulo vai ser essa parte de identificação do problema, e aí vocês vêm com um segundo tópico, que é o mapeamento das causas. Então, se você já tem um problema definido, a segunda etapa é tentar mapear as causas desse problema. O que é que eu estou pedindo? Que vocês façam um brainstorm. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o brainstorm, como ele funciona e como ele deve ser organizado. Então, vocês vão fazer um brainstorm para buscar o processo de mapeamento das causas. Liste todas as opções apresentadas pela equipe e vocês vão descrever como foi realizado o brainstorm. A gente fez um brainstorm fechado, foi um brainstorm aberto, onde a gente listou as atividades. Primeiro, esse brainstorm durou 30 minutos, foram levantadas 132 opções. Depois, na revisão, essas opções foram reorganizadas e ficaram 80, sei lá, enfim. Vocês vão explicar como se deu a dinâmica do brainstorm do trabalho da equipe de vocês. Num terceiro momento, vocês vão fazer o agrupamento de causas. E aí vocês vão usar o diagrama de Ishikawa. Então, vamos pegar as causas que foram listadas e agrupar dentro dos 6M. Se por alguma razão vocês acreditarem que o 6M não resolve, não falta alguma coisa, aí vocês podem criar alguma categoria para complementar o que for necessário. Mas, originalmente, eu acredito que o 6M ele consegue atender ao problema de vocês. Tá? Então, vocês vão juntar lá as causas em 6 categorias nesse processo de agrupamento. Na etapa 4, vocês vão priorizar as causas. E aí, no processo de priorização, eu estou sugerindo que vocês utilizem Pareto. A gente não vai ter frequência de ocorrência. Pareto, basicamente, trabalha com frequência de ocorrência. Mas a ideia é tentar identificar qual é o grupo de causas que tem o maior volume de ocorrências para você gerar uma priorização. Então, isso vai funcionar bem se durante o trabalho de brainstorm vocês conseguirem listar muitas causas. Tá? Se você no brainstorm listar 5, 6 causas, você não vai conseguir nem agrupar elas. Porque vai ter pouca coisa, e aí vai ficar 6 causas, 5 no grupo, 1 em outra. Não vai adiantar muita coisa. Então, quanto mais rico for o brainstorm de vocês, quanto mais material vocês conseguirem desenvolver essa discussão, melhor vai ficar o processo de agrupamento, e aí vai fazer mais sentido a priorização. Então, se vocês levantaram lá 40 causas para o problema que vocês estão listando, 50 causas, aí vocês começam a fazer esse agrupamento, aí tem um grupo aqui com 12 causas, um com 5, outro com 3, outro grupo aqui com 8, aí qual o grupo que tem maior número de causas? Vai pegar Pareto a partir dessa frequência. Então, grupo 1 tem tantas causas, grupo 2 tantas causas, 3 tantas causas, monta uma estruturazinha semelhante a um gráfico de Pareto e vê a evolução. Eu tenho aqui, se eu trabalhar o grupo A representa 50% das causas. Grupo A e o grupo B significa 85% das causas. Então, tem que trabalhar uma solução focado para resolver as causas desses dois grupos. Então, a ideia é que vocês utilizem a quantidade de ocorrência das causas para gerar uma frequência mínima para desenvolver um diagramazinho de Pareto. Tá? A quinta etapa, desenvolvimento da solução. Então, a gente já tem o grupo de causas definido, ou quais são as causas que a gente vai buscar trabalhar, é a hora de desenvolver uma solução. Aí a gente vai fazer o 5W2H. A gente vai falar um pouquinho sobre o 5W2H hoje também. Então, lembrar quais são as etapas desse plano de ação e como desenvolver ele. E fecha com um processo de acompanhamento, que é a construção de um diagrama de PERT. A gente vai ver também como funciona o diagrama PERT e qual é a lógica de construção dele e como ele se desenvolve. Tá? A ideia é que vocês façam esse trabalho e me entreguem até o final da próxima semana. Então, até o dia 26, vocês têm aí 13 dias para fazer esse trabalho. Tá?
E aí, em dúvida, a gente vai conversando. Inclusive, a minha meta é que na próxima semana, o encontro da próxima segunda-feira, a gente consiga tirar pelo menos uma sessão só para tirar dúvidas. Então, a gente pode pegar a primeira sessão, os primeiros 40 minutos, para continuar evoluindo com os conteúdos, ver o material que tem que ser visto. E a gente pode tirar uma sessão ou até 2 sessões no próximo encontro para tirar dúvidas de vocês sobre o desenvolvimento desse trabalho. Tá? Então, são três equipes só, então cada equipe vem, apresenta um pouco do que está fazendo, como é que está andando o trabalho, e eu vou fazendo algumas sugestões. Como cada equipe tem um estudo de caso diferente, não tem esse problema da gente estar compartilhando essas experiências, isso até vai abrindo a cabeça de todo mundo e vai, enfim, tentando dar um norte para quem não está tendo alguma dificuldade ou quem não está conseguindo evoluir. Então, já na próxima aula, o ideal é que vocês tragam alguma coisa do que vocês fizeram para que eu possa contribuir com vocês e ajudar no desenvolvimento, já que o prazo de entrega é o domingo seguinte. Tá bom? Então, deem uma olhada no material, qualquer dúvida me procurem para que a gente possa ir evoluindo. Na segunda-feira, assim, que vem, a gente vai ter um tempo específico para falar sobre o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Tá bom? Aí, como eu falei, o terceiro exercício ele é mais simples. Então, eu vou dar para vocês uns videozinhos retornando um pouco sobre o histórico de qualidade e vou botar um questionáriozinho para vocês responderem perguntas múltipla escolha sobre os temas que vocês viram nas aulas e viram nos vídeos para poder fechar a avaliação. Tá bom? Então, tá bom. Bom, voltando para cá. Vamos falar um pouco sobre o assunto de hoje. Eu vou compartilhar aqui outro slide com vocês para a gente continuar com o assunto. E a gente tem mais uns 20 minutos. Se não der nesse tempo, a gente abre uma outra sessão para continuar. Na aula passada, a gente conheceu as 7 ferramentas clássicas de qualidade. Então, a gente viu carta de controle, diagrama de dispersão, diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa, carta de controle. Quais são as outras duas? Enfim, a gente viu o conjunto das 7 ferramentas básicas de qualidade, que, segundo Ishikawa, elas conseguem atender e ajudar a qualquer colaborador a resolver 95% dos problemas de qualidade. Então, é possível, através da aplicação dessas ferramentas, colocar em prática, inclusive, esses princípios que foram apresentados no seminário de hoje. Né? A busca pela qualidade total, o envolvimento de todos os colaboradores na organização e a implementação, fundamentalmente, do 5PDCA e do pensamento do Kaizen, ou seja, a busca pela melhoria contínua. Um trabalho de evolução através das pequenas coisas. Então, o Kaizen ele tem esse sentido da melhoria nas pequenas ações, nas pequenas decisões, e o Kaizen trabalha, a busca do Kaizen está muito ligado à gestão da rotina, como foi apresentado pelo grupo, o Kanban, como uma forma de organizar a estrutura de trabalho, os 5S. Então, enfim, tudo isso faz parte da lógica da qualidade total e as ferramentas básicas de Ishikawa, elas conseguem atender a resolução de grande parte desses problemas. O que a gente vai ver hoje são algumas ferramentas chamadas de ferramentas complementares. Ou seja, são novas técnicas, são novas metodologias que agregam valor às ferramentas clássicas de qualidade e que ajudam no seu processo de desenvolvimento. Então, a gente vai ver um pouquinho dessas ferramentas. Algumas não são grande novidade para vocês, mas talvez vocês não conheçam os detalhes da sua implementação. A gente vai, inclusive, praticar algumas dessas ferramentas nesse exercício, como eu falei para vocês, que a gente vai estar fazendo no transcorrer dessa semana. Tá? Bom, vamos lá, deixa eu meter aqui um F5. Vamos falar um pouquinho sobre essas ferramentas. A primeira delas é o Brainstorm. Então, o Brainstorm, eu acredito que todos vocês já ouviram falar, todos vocês já conhecem de alguma maneira. O que a gente vai tentar trabalhar um pouquinho mais é como realizar na prática um Brainstorm. Tá? O Brainstorm ele é uma técnica que tem como principal objetivo incentivar um grupo de pessoas a discutir sobre um assunto e apresentar as suas propostas e as suas ideias sobre aquele tema. Tá? Essa tempestade de ideias ele é muito útil em etapas como essa que a gente vai estar fazendo, na busca pela identificação de causas para um determinado problema, ou
na busca de alternativas para a solução de uma determinada situação. Tá? Na prática, o brainstorm ele pode ser trabalhado de 3 tipos. Então, eu posso ter o que é chamado de brainstorm aberto, ou brainstorm fechado, ou o que a gente chama de um brainstorm com recuperação. O brainstorm aberto é o tipo mais tradicional do brainstorm. É quando você reúne as pessoas com a utilização de um facilitador, um mediador, e que vai incentivar essas pessoas a debater sobre o assunto. Um dos pontos chaves para a realização do brainstorm aberto é que todas as pessoas envolvidas na tarefa tenham pleno conhecimento sobre o que está sendo debatido e, se possível, façam um dever de casa. Então, se eu chamar vocês para debater sobre um determinado assunto, o importante é que eu, mediador, antes desse encontro, forneça a vocês todo o material necessário para que vocês entendam sobre o que está sendo debatido e como cada um pode contribuir. Inclusive, é interessante que nesse material de preparação seja discutido ou oferecido para as pessoas as regras de funcionamento do brainstorm, as regras de funcionamento da reunião, para que a gente não perca tempo durante a atividade explicando como vai ser, o que vai acontecer, como vai funcionar, esse tipo de coisa. Tá? Além desse mediador, desse facilitador, o brainstorm aberto ele pode ter também anotadores. Tá? Então, é muito comum que você coloque as pessoas dentro de uma sala, vai ter uma pessoa que vai estar levantando aquelas discussões, um quadro branco, um flip chart, alguma área onde vai ser anotada as ideias das pessoas, e à medida que as ideias vão sendo propostas, que o tema é apresentado, as pessoas começam a se colocar, esse anotador vai lá fazer o registro dessas opiniões. Uma das coisas fundamentais para que o brainstorm aberto funcione é que as pessoas se sintam à vontade para falar. Então, as pessoas não podem se sentir com vergonha, com medo, com receio, com pensamentos futuros. Se eu falar alguma coisa, eu posso magoar alguém. Isso aqui não é Big Brother, não, né? Para ficar com medo. Eu ficar com medo de fulaninho ficar triste comigo e TDR, não. O brainstorm ele tem que ser realmente livre e aberto. Isso gera algumas dificuldades. Assim, o fato do brainstorm ser aberto e permitir todo esse trabalho de discussão entre pessoas que nem sempre são pares, ele tem como grande vantagem, como grande ponto positivo, a riqueza das interações. Então, à medida que as pessoas conversam, que as ideias vão sendo apresentadas, isso vai abrindo também horizontes das outras pessoas. Então, eu não tinha nem pensado sobre isso, mas Célia falou uma ideia que eu achei interessante, e a partir da ideia que ela falou e outra coisa lá que Rafael também disse, eu começo a pensar uma outra situação e, opa, olha só, tem uma ideia também. O que é que vocês acham disso, aquilo outro? Então, a discussão, quando coordenada, quando bem organizada, ela consegue ser enriquecedora e fazer com que as pessoas pensem sobre novos olhares, enxerguem o problema ou a situação que está sendo debatida sobre um novo prisma. A desvantagem disso, ou desvantagens que podem ser vistas por essa técnica, é o seguinte. Primeiro, que se você não tiver um mediador experiente, isso vai inevitavelmente gerar algum tipo de desorganização. Então, as pessoas elas tendem a perder o foco muito rapidamente, conversas paralelas, e aí começa, enfim, brincadeiras, críticas, isso é algo que desestabiliza por completo o grupo de brainstorm. Alguém está lá falando, e aí alguém está rindo assim, vixe, olha a porcaria que o outro falou, kkkk, como é que alguém fala uma asneira dessa? Ou, de repente, receber críticas mais duras durante uma exposição de uma proposta, de uma ideia, alguém chega lá e se opor de forma ferrenha, tudo isso vai terminar gerando um clima de confronto, de conflitos dentro do grupo, e isso é extremamente desfavorável para o funcionamento do brainstorm. Outra coisa que pode acontecer e que é séria negativamente para o desenvolvimento do brainstorm é quando você envolve pessoas de níveis hierárquicos diferentes e as pessoas começam a querer fazer com que suas ideias se imponham devido à sua hierarquia. Então, Wesley é chefe de Edja. E aí, quando Edja vai lá e fala alguma coisa, o Wesley não, você não sabe o que está dizendo, não. Veja só, na verdade, o que ela está querendo dizer é tal, assim, assim, assim. E aí as pessoas começam a querer fazer as suas propostas, as suas opiniões, os seus pensamentos ser mais importantes do que os outros, simplesmente porque são de níveis hierárquicos diferentes. Isso, inclusive, pode ser um fator inibidor. Né? Então, eu sou peão e eu não vou lá falar alguma coisa diferente do que, sei lá, Jordan falou. Jordan é o diretor da empresa, você está dizendo que é isso, então eu vou concordar com ele, que é a forma mais fácil de eu manter meu emprego. Então, às vezes as pessoas se sentem com medo, as pessoas se sentem ofendidas, enfim, receosas em colocar suas opiniões, porque o grupo nem sempre tem esse clima de confiança, né, de que as propostas vão ficar ali, que aquela discussão ela é salutar para todo mundo.
Então, isso é um dos desafios para que você consiga fazer um brainstorm aberto funcionar bem. As pessoas entenderem que aquele clima é de união, que as pessoas estão lá para contribuir em prol de um objetivo único. Uma forma de você tentar minimizar um pouco desses impactos do brainstorm aberto é fazer o brainstorm fechado ou o brainstorm escrito. Então, dentro do brainstorm escrito, a dinâmica é semelhante, as pessoas se reúnem no mesmo espaço e começam a discutir o tema, é proposta, é apresentada a temática da discussão, só que ao invés da discussão ela ser feita de forma aberta, oral, ela é feita através de papéis. Então, eu vou lá, distribuo fichas para todo mundo, vamos fazer a primeira rodada. Então, agora o tema está apresentado, a discussão é essa, por favor, cada um coloque uma ideia. Cada um coloca uma ideia. Aí alguém vai lá, recolhe o papelzinho de todo mundo, sem identificação. Aí depois que eu recolho o papelzinho de todo mundo, aí alguém vai ler o papelzinho de todo mundo. Tal coisa, ideia A, ideia B, ideia C, ideia D, você quer esses papelzinhos vão ser registrados. Aí depois que todo mundo faz, pronto, vamos fazer uma segunda rodada. Aí passa o papelzinho para todo mundo de novo. Aí todo mundo escreve de novo. O bom dessa dinâmica é que ela naturalmente se torna mais organizada. Então você começa a ter um tempo de execução de cada fase, você tem os registros das ideias, cada um já escreveu seu papelzinho. Então, se você ao invés de estar trabalhando com flipchart ou com um quadro branco, você estiver trabalhando, por exemplo, com post-its, então você dá lá aqueles post-its grandes para todo mundo, cada um escreve sua ideia no post-it, e aí o mediador lê as ideias, depois vai lá e prega na parede os post-its, e enfim, isso facilita a organização do trabalho. Em compensação, ele se torna mais lento, ele se torna mais fatigante, a reunião se torna mais extensa, você tem toda aquela... acabei de escrever, eu tenho que esperar agora 20 minutos, que é todo mundo escrever as suas ideias, e depois o mediador lê a ideia de todo mundo, para poder colocar a minha ideia novamente. Então, aquela dinamicidade do processo, ela termina sendo deixada meio que de lado. Tá? E uma terceira situação é o que a gente chama de brainstorm com recuperação. Então, assim, imagine que eu estou no meio de uma ideia, a discussão está sendo trabalhada, mas assim, a gente não chegou a esgotar todas as opções, as soluções ainda não foram apresentadas, a gente precisa interromper a sessão e retornar futuramente. Bom, pessoal, vamos parar agora. Surgiram novas dúvidas, imagine que a gente está tendo uma discussão aqui para resolver um problema da empresa, e Camila vai e levanta a seguinte situação: olha, mas o regimento interno da empresa, no artigo tal, não sei o que das quantas, proíbe isso acontecer. Aí todo mundo fica na dúvida: pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Vamos fazer o seguinte: vamos parar por hoje, a gente já está aqui discutindo há uma hora, vamos para casa, a gente vai ler esse regimento, não sei o que das quantas, pensa um pouquinho mais sobre essa ideia, daqui a uma semana a gente retorna para continuar essa discussão. Isso pode ser útil em momentos em que novos insumos são necessários para que a discussão floresça. Então, a gente precisa ler novos materiais, a gente precisa pegar novas ideias, a gente precisa aprofundar algum tipo de pesquisa, enfim. Em compensação, muitas vezes o grupo volta sem o mesmo pique, né? De repente, agora as pessoas estão envolvidas, as discussões estão ocorrendo bem, está todo mundo ali participando, mas aí quando eu mando voltar daqui uma semana, aí já não está todo mundo com aquele mesmo interesse, outros assuntos já estão, né, povoando a sua cabeça, as pessoas já estão com outras preocupações, e aí todo mundo já vai para a reunião com aquela história: será que vai demorar muito? Porque não acaba logo? Precisa mesmo voltar para esses troços? Então, isso termina fazendo com que a equipe, o grupo, termine perdendo um pouco da pegada, perdendo um pouco do clima para a realização do brainstorm. Tá? E aí, pronto, eu trouxe aqui só um exemplo de uma situação de um brainstorming. Né? Então, você vai ter um grupo de pessoas que vai estar reunidas, que vai discutir sobre um problema. Bom, a gente precisa fazer um churrascão, né? Vocês estão se formando, né? Eu já fiquei sabendo que vocês vão fazer aí uma festa para todo mundo, e aí vão convidar Deus, Mundo e Raimundo para participar dessa festa, e antes de fazer essa festa, vamos discutir o que é que pode ser feito para melhorar esse evento ou coisa desse tipo. Então, você pode trazer um grupo de pessoas, essas pessoas vão começar a discutir. O que é legal é que esse grupo seja formado com pessoas que tenham visões distintas. Então, se você reúne um monte de pessoa que gosta de comer e beber a mesma coisa, as ideias vão ficar fechadas apenas no pensamento daquele grupo de pessoas. Então, você vai reunir, a gente está discutindo aqui uma festa, um churrasco, por exemplo, o ideal é que reúne pessoas que gostam de comer coisas diferentes, que gostem de beber coisas diferentes, que gostem de ouvir músicas diferentes.
para que cada um consiga trazer um pouco das suas ideias e essas ideias serem expostas e apresentadas durante o brainstorm. Tudo isso vai sendo trabalhado de forma paulatina, os grupos vai sendo discutido. Uma coisa importante durante o brainstorm é fazer o que a gente chama de brainstorm invertido. Não confundam com brainstorm de recuperação. O que é o brainstorm invertido? Eu fiz com vocês a discussão e o mapeamento das causas. A gente levantou dezenas de opiniões. Só que muitas vezes, assim, existe uma regra básica do brainstorming que é você não criticar a opinião de ninguém. Você não vai dizer que alguém está falando besteira, que alguém está falando alguma coisa. Então a gente está falando aqui sobre churrasco. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar o churrasco? Não, porque o churrasco tem que fazer assim, tem que ter assado, não sei o que das quantas. Aí o William chega e diz, olha, eu acho que a gente devia mudar o horário de trabalho da gente. Aí todo mundo vai olhar um para a cara do outro assim, hoje é só o churrasco está marcado para um domingo, não tem nada a ver com o trabalho. Mas o William falou, ninguém vai poder criticar naquele momento. Isso vai ser registrado lá no quadro e coisa do tipo. E na hora do brainstorm invertido, o que é que vai ser feito? As ideias elas vão sendo relidas e vão sendo debatidas coletivamente. E aí, por exemplo, essas situações ou essas proposições que foram feitas e que de repente não fazem muito sentido, elas podem ser excluídas do processo quando a gente faz o brainstorm invertido. Então, depois que tudo foi apresentado, bom, pessoal, vamos reler aqui as ideias, vamos pensar se tudo está fazendo sentido. Outra coisa que pode acontecer com frequência durante o brainstorm invertido é perceber ideias que foram apresentadas e que são a mesma coisa, só que ditas com palavras diferentes. Né? Então, de repente, a gente descobre que duas pessoas falaram algo muito parecido, só que usaram expressões diferentes. E aí você tem lá 100, 50 ideias expressas, e aí você começa a ajudar, isso aqui é mais ou menos a mesma coisa, né, pessoal? Vamos juntar essas duas ideias, o que é que vocês acham? Se a gente juntar isso aqui tudo e chamar de problemas com tal coisa, faz sentido? Então a gente começa a limpar o board, começa a limpar o quadro. Então o quadro com muitas ideias, ele é bom, ele é rico, ele mostra que o grupo está envolvido, mas às vezes as ideias elas podem estar um pouco sem sentido, desencadeadas ou simplesmente repetidas. Então a limpeza do board é uma etapa interessante e aí você faz esse brainstorm invertido, relendo as opções, relendo as alternativas, e limpando e apresentando aquilo que realmente faz sentido. Beleza? Então brainstorm tranquilo? Ótimo. E brainstorm reverso, sim. Uma outra coisa interessante também é você fazer o brainstorm reverso. Que aí é o seguinte, ao invés de eu buscar identificar causas de um problema, eu posso tentar identificar como gerar um resultado. Então imagine o seguinte, eu chego para vocês e uma coisa é chegar para vocês e dizer, pessoal, temos um problema. A frequência dos alunos nas aulas está muito pequena. A gente precisa tentar entender quais são as causas disso. E a gente já tem uma situação, a gente já tem um problema que está sendo vivenciado, e a gente começar a olhar para trás e tentar identificar quais são as causas desse problema. Outra coisa é chamar a equipe e dizer, pessoal, o esquema é o seguinte, eu tenho um objetivo a ser atingido. Eu quero que todo mundo, ao final do semestre, seja aprovado com nota 10 na disciplina de qualidade. E aí vamos discutir agora o que precisa ser feito para que esse resultado aconteça. Então, assim, eu tanto posso discutir, chamar o grupo para discutir e tentar identificar as causas para evitar uma ocorrência de um problema, como eu posso reunir as pessoas para discutir o seguinte, eu tenho um objetivo, ou seja, um resultado que eu quero alcançar, e o que eu preciso fazer para que esse resultado aconteça. Então, eu tanto posso discutir como identificar causas para eliminar um problema, como eu posso discutir como gerar ações para atingir uma determinada consequência. O que eu posso fazer para atingir a causa que eu desejo, para atingir o objetivo que eu desejo. Tá? Então, tudo isso são formas de você utilizar o brainstorm como uma boa ferramenta de discussão, de debate em grupos. A segunda ferramenta é o 5W2H. Então, é importante saber construir um plano de ação para que você possa desenvolver a sua solução. Então, a gente viu que eu consigo mapear as causas, eu consigo agrupar as causas em pequenos conjuntos, eu consigo priorizar o conjunto de causas mais relevante e, a partir desse momento, eu preciso desenvolver uma ação. Eu preciso desenvolver uma solução para isso.
E o 5W2H é a ferramenta mais clássica para o desenvolvimento de plano de ação. Tá? O importante na construção do 5W2H é entender com clareza o que significa cada um dos seus termos, né? E como desenvolvê-lo de forma eficiente. Então, o que seriam essas letrinhas, o 5W2H? O primeiro é o what, ou o que, ou seja, é definir de forma clara qual é o problema e qual vai ser a solução que vai ser implementada. Então, digamos que a gente está traçando um plano de ação para definir como a gente vai... nosso problema é os alunos não estão frequentando as aulas do jeito que deveriam. A gente está com uma frequência baixa dos alunos na disciplina. Esse é o nosso problema. Agora, vamos tentar desenvolver a solução? Né? O que é que vai ser feito? Então, o what está relacionado à solução a esse problema. Os alunos não estão frequentando. O que é que eu vou desenvolver como ação? Eu vou começar a, sei lá, vou voltar a dar aulas presenciais para a turma do 8º período. Pronto, essa é a minha solução. Beleza. Então, a solução foi estabelecida. Por quê? Então, qual é a razão pela qual essa solução deveria ser vista como algo eficiente? E aí eu vou tentar destrinchar um motivo claro e uma justificativa para o desenvolvimento dessa solução. Eu vou voltar a dar aulas presenciais porque os alunos se sentem mais à vontade, eles gostam mais da nossa presença, eles interagem mais quando estão todos juntos e eles ficam mais felizes em se ver. Beleza, já tem uma razão, uma justificativa para a implementação dessa solução. E aí pode vir a terceira etapa. Opa! Quando? Né? Quando isso vai ser feito? Vamos estabelecer um cronograma para a realização dessa tarefa. Bom, meu planejamento é retornar às aulas presenciais com os alunos na próxima segunda-feira. E essas aulas vão acontecer até o final de julho. Então, foi estabelecido um cronograma, a definição de uma etapa para início do processo, e aí você vai ter, naturalmente, todo um cronograma para trás. Se eu quero que a minha solução seja implementada daqui a uma semana, existe uma série de tarefas que têm que ser pensadas antes disso, e elas vão ser detalhadas mais à frente. Onde essa solução vai ser implementada? Então, o onde ele pode se referir a um espaço físico. Então, no nosso caso, a gente está falando em aula, então a aula vai acontecer num local tal, numa sala tal, num espaço tal. Ou esse onde pode também se referenciar a um caso de uma empresa grande, a um país, a uma região de trabalho, a um departamento de uma empresa. Então, esse onde pode ser pensado de várias formas. A intenção é tentar definir o local ou a situação onde vai ser implementada a solução que a gente vai estar trabalhando. Quem vai ser responsável por essa solução? Todo plano de ação tem que ser definido de forma objetiva quem é o responsável por cada tarefa. Não dá para deixar... Tarefa que não tem dono não se realiza, não acontece. Então, dentro de todo o plano de ação, para cada etapa que for pensada para ela, é fundamental que se defina um responsável. Então, se eu estou dizendo a vocês que vamos voltar à aula segunda-feira, para que isso aconteça, eu vou ter que ter algumas tarefas. Eu vou ter que alugar uma sala, eu vou ter que comprar kits de higiene, e eu vou ter que definir um cronograma de aulas. Beleza, definir essas 3 tarefas. Cada uma dessas tarefas tem que ter um responsável. Quem vai comprar o material de higiene? Quem vai alugar a sala? Quem vai definir o cronograma de aula? Se cada tarefa dessa tiver um cronograma definido, cada etapa dessa tiver um responsável definido, a coisa consegue andar. Senão vai ficar um esperando pelo outro e no final das contas nada vai acontecer. Tá? Como vai ser implementado? E aí vem o detalhamento das tarefas. Então eu tenho um responsável, agora está na hora de começar a detalhar as tarefas, e cada uma dessas tarefas tem que ser pensada com carinho, porque elas têm que ter um encadeamento lógico. Inclusive esse processo de encadeamento lógico, a gente vai conversar na próxima sessão. Eu acredito que falta 2 minutinhos para acabar essa, que é quando a gente vai falar sobre a última ferramenta, que é o diagrama PERT. Então, como vai ser definido o encadeamento das tarefas e quanto vai custar essa solução? Quanto vai ser investido para que isso aconteça? O ideal é que as soluções elas sejam pensadas também a partir de um aporte financeiro disponível. A gente já falou um pouco sobre isso na aula passada. Então, quando eu começo a priorizar as soluções, é importante entender qual é o orçamento que eu tenho à minha disposição. Eu não posso simplesmente meter as caras e gastar o quanto eu quiser. Então, o orçamento pode ser um valor limitante,
E a gente vai ter que discutir todos esses fatores. O quanto existe disponível para que essa solução seja implementada, e aí existe uma balança muito complicada de ser equalizada em qualquer gestão de projetos, né? Que é preço, prazo e qualidade. É comum a gente brincar que, quando você gerencia projeto, preço, prazo, qualidade, escolha 2. Não dá para ter os 3. Então, muitas vezes, o prazo e a qualidade de um projeto ficam comprometidos pela inexistência de orçamento, né? Não tem recurso suficiente para isso. Então, é importante a gente conseguir equilibrar esses fatores para que o nosso plano de ação funcione bem. Tá? A sessão está acabando, então eu vou fazer o seguinte. Tá dando para acompanhar isso aí? Tá? Joia. A sessão vai cair, falta menos de 1 minuto para ela cair. Então, a gente vai sair e aí, daqui a 5 minutinhos, que é o tempo que o sistema aqui salva a gravação desse vídeo, eu abro a última sessão para a gente fechar esse assunto. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente se vê.